Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegando aí pra gente falar um pouco sobre o Grande Prêmio de Portugal, que aconteceu agora no último final de semana, já faz alguns dias. E claro, vamos falar um pouco também sobre o Grande Prêmio da Espanha, já estamos nas bordas do final de semana do Grande Prêmio, e vamos falar sobre o Grande Prêmio da Espanha também. Pessoal, eu sigo aqui com problemas para conseguir colocar lives no ar, tá? Então, até eu conseguir resolver esses problemas, que eu achava que era um pouco mais simples de resolver, eu vou gravar os vídeos com as análises das corridas e a gente vai trocando ideia por esses vídeos por enquanto, tá pessoal? Eu vou subir eles para o YouTube como formato de estreia e vocês vão poder comentar no chat enquanto o vídeo estiver em formato de estreia, enquanto ele estiver rodando pela primeira vez, como se fosse uma live. Eu vou acompanhar ali ao vivo, vou respondendo vocês enquanto vocês vão colocando ali os comentários. E quem for assistindo na sequência vai colocando os comentários, as opiniões e as dúvidas na seção de comentários do vídeo, que a partir dali eu vou respondendo todo mundo no decorrer dos dias, conforme vocês forem comentando. Tá, pessoal? Aqueles recados básicos de sempre, não se esqueçam de dar um joinha aí embaixo, cliquem aí no curtir, que dá uma força enorme aqui pro vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. E claro, se vocês estão curtindo o conteúdo, não esqueçam de divulgar o conteúdo para os amigos de vocês. Compartilhem aí com o pessoal, para a gente ir aumentando o público geral que tem acompanhado o Rock and Race. E vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio de Portugal, do último final de semana. Segunda corrida realizada em Portimão, a primeira foi no ano passado, que assim como o Grande Prêmio em Imola entrou no calendário para tapar buraco, mas se apresentou como um circuito muito promissor e agora entrou no calendário normal, eu acredito que veio para ficar. E tem o meu apoio, porque eu acho os grandes prêmios em Portimão bem interessantes. É um circuito diferenciado, primeiro pela sua posição geográfica. A localidade do circuito traz alguns elementos extras para a corrida, como o fator do vento, que fica mudando de direção o tempo inteiro e mudando de velocidade, e isso aí vai mudando as circunstâncias da corrida. E isso é interessante, como também o relevo da pista. É uma pista que tem subidas e descidas o tempo inteiro, que nenhuma outra na Fórmula 1 tem, com uma frequência tão grande quanto tem Portimão. E isso também gera uma dificuldade extra para os pilotos. Então eu acredito que Portimão veio para a Fórmula 1 para ficar. É muito provável que nas próximas temporadas o circuito siga no calendário. E eu apoio, eu acho isso bom. E referente ao Grande Prêmio, pessoal, o que vocês acharam desse Grande Prêmio de Portugal? Vocês acharam bom? Acharam meio morno? Vamos falar um pouquinho sobre o Grande Prêmio. Na minha opinião, no geral em si, foi um Grande Prêmio ok. Não teve lá muitas surpresas, não teve muitas novidades, mas mesmo assim foi uma prova interessante. Alguns pilotos mostraram boa performance e algumas equipes mostraram que estão em evolução. E vamos falar um pouco sobre o que a gente teve de positivo e o que a gente teve de negativo nesse Grande Prêmio. Pontos positivos do treino de classificação para a formação do grid de largada. Eu diria que esses pontos positivos ficam para o finlandês Valtteri Bottas, que conseguiu conquistar uma pole position. Se o Bottas quer mostrar alguma coisa esse ano, ele precisa mostrar o quanto antes e colocar o carro numa pole já na terceira prova da temporada foi interessante. E como ponto positivo também, eu considero que o quarto lugar do Sérgio Pérez está dentro do que a gente espera dele. É como eu venho dizendo desde o início da temporada, se o Pérez conseguir andar entre os 4 primeiros, a Red Bull vai conseguir jogar em estratégia contra a Mercedes mais parelho do que foi todo o ano passado e do que tem sido o início desse ano. O Pérez largando em quarto já permite que isso seja possível. Então a quarta posição do Pérez no treino de classificação eu considero que foi bem positivo. Outro fator interessante é que nas 3 primeiras corridas da temporada nós tivemos 3 pilotos diferentes na pole position. Lógico que são os 3 que sempre estão ali na frente, mas pelo menos eles estão intercalando entre eles. E isso já é melhor do que sempre o mesmo. Decepção do treino de classificação, Daniel Ricciardo e Lance Stroll. Não é admissível pilotos que estejam correndo com a McLaren ou com a Aston Martin não conseguir passar para o Q2. Isso é problemático. Então Ricciardo e Stroll no treino de classificação ficaram devendo muito. Foram as 2 decepções, no meu ver. E claro, citar aqui o 11º lugar do George Russell com a Williams no grid de largada e também o 10º lugar do Sebastian Vettel, que nada mais é do que a obrigação dele colocar aquele carro da Aston Martin ali nessas posições do meio do grid, mas
pelo que o Vettel vem fazendo aí já algumas provas, foi uma surpresa, sim, a gente vê ele em 10º. E da corrida, pessoal, o que vocês acharam da corrida no domingo? Eu achava que teria um pouco mais de emoção, mas também não foi uma corrida ruim, teve sim os seus bons momentos, e no geral ela se desenhou bem interessante. Teve aquele início bom, com o Verstappen indo para cima do Hamilton logo após a relargada, logo após a saída do safety car, ali nas primeiras voltas. Depois o Verstappen erra e o Hamilton consegue buscar a posição de volta. Teve o Lando Norris para cima do Sérgio Pérez, tomando a posição do mexicano ali naquele momento, tirando o mexicano dos 4 primeiros. Depois o Pérez buscou a posição de volta, por ter muito mais carro na mão do que o Norris, era meio óbvio que isso iria acontecer. Volta a andar entre os 4 primeiros. O Hamilton indo para cima do Bottas e buscando a primeira posição na pista, quando todo mundo já imaginava que teríamos uma estratégia da Mercedes para fazer essa troca de posições. E eu acho isso bom porque acaba gerando uma briga entre os pilotos da Mercedes, mas sinceramente, né, o Bottas é muito passivo para cima do Hamilton. Ele entrega muito fácil a posição, não tem muita briga. Então é bom, mas também decepciona bastante. Por mais que eu ainda acho melhor do que ficar trocando posição em parada de box ou entregar a posição na pista mesmo, ainda fica devendo. Outro detalhe que a gente conseguiu observar bem nessa corrida é que a Red Bull não está mais veloz do que a Mercedes, pelo menos não em termos de motor. Eu acredito que em certos circuitos, sim, a Red Bull vai estar mais veloz que a Mercedes. Mas quando o fator decisivo for motor, a Mercedes está melhor. O Verstappen não conseguia ultrapassar o Bottas na pista. Vocês podiam ver, abria a asa na reta, não conseguia fazer aproximação suficiente nem para ameaçar o Bottas. Tanto que o Verstappen consegue a ultrapassagem para cima do Bottas por causa da estratégia da Red Bull, de ter chamado o Verstappen antes para a troca de pneus para tentar o undercut. E o undercut ele não aconteceu na parada em si, mas ele aconteceu logo na volta do Bottas para a pista, logo após fazer a sua parada, quando o Verstappen estava mais próximo dele por ter feito a parada uma volta antes, e o Bottas com um pneu frio ali naquele momento, se atrapalha na pista, comete erro e o Verstappen se aproveita desse erro para assumir a segunda posição do Bottas. E depois disso também o Bottas morreu na corrida, não fez mais nada, não ameaçou mais o Verstappen, ficou por isso aí. Reclamou bastante da perda de potência no carro, que depois a Mercedes avisou no rádio que tinham conseguido resolver, mas não fez menção de tomar a segunda posição do Verstappen. E um fator interessante nessa corrida foi o Pérez andando ali entre os 4 primeiros, que deu uma certa opção da Red Bull jogar uma estratégia para tentar dar uma atrapalhada nas Mercedes. Quando eles chamam o Verstappen para abrir as janelas de pit stop, eles forçam a Mercedes a chamar o Hamilton e o Bottas também para não sofrerem um undercut. Se os dois ficam mais tempo na pista, o Verstappen andando com pneus novos começa a fazer voltas mais rápidas e quando eles param, os dois carros da Mercedes retornam atrás do Verstappen. Então o Verstappen para, logo em seguida os dois carros da Mercedes param também. E quem é que vai para a ponta? Sérgio Pérez. E qual é a intenção da Red Bull nesse momento de atrasar ao máximo a parada do Sérgio Pérez? É o Sérgio Pérez atrasar os carros da Mercedes, ou ali no caso só o Lewis Hamilton, porque o Verstappen já tinha passado Bottas na pista, e fazer com que o Hamilton se atrapalhasse um pouco ali com o Sérgio Pérez pro Verstappen conseguir chegar no Hamilton. Foi uma estratégia interessante, mas não funcionou. Porque quando o Hamilton chegou no Pérez, o Pérez não tinha mais pneu no carro e o Hamilton passou de passagem pelo Pérez. Tanto que o Hamilton achou que estava passando por um retardatário, cobrando no rádio bandeira azul pro Pérez. Então, de certa forma, foi uma tentativa de estratégia pela Red Bull que poderia ter dado certo, como poderia não ter dado. Não deu. Depois que o Hamilton toma a ponta do Pérez, a Red Bull sim chama o Pérez para fazer a troca de pneus, coloca o Pérez na pista com o pneu macio já na reta final da prova, para o Pérez fazer a volta mais rápida da corrida e garantir um pontinho a mais para a Red Bull ali, para o Mundial de Construtores. E aí eu vejo uma certa falha do Sérgio Pérez, porque o Pérez até consegue fazer a volta mais rápida ali naquele momento, mas ele faz uma volta rápida e o ritmo dele cai muito em relação ao Bottas. E cai tanto que o Pérez permite o Bottas abrir distância suficiente para ele para fazer uma parada, colocar pneus novos, voltar para a pista e fazer a volta mais rápida. Então, dentro da estratégia da Red Bull, aquilo que ficou sob responsabilidade do Sérgio Pérez entregar, ele não entregou. O Pérez não devia ter deixado o Bottas abrir distância suficiente para fazer a parada, botar pneus novos, voltar para a pista e fazer uma volta mais rápida e tirar aquele ponto extra da Red Bull. Então, no geral, ali na frente foi interessante nós termos os 4 carros
os dois da Mercedes e os dois da Red Bull andando nas 4 primeiras posições, para a gente poder ver uma briga de estratégia mais parelha entre as duas equipes, mas a estratégia da Red Bull acabou não funcionando. E quem matou essa estratégia da Red Bull principalmente foi o inglês Lewis Hamilton, que fez uma prova impecável. O Hamilton ganhou porque ele não cometeu nenhum erro. O Verstappen errou, perdeu a posição para o Hamilton porque cometeu erro. O Bottas errou também, perdeu a posição para o Verstappen porque cometeu erro. O Hamilton não cometeu erro, a prova do Hamilton foi perfeita e venceu o piloto que fez a prova perfeita, o piloto que mereceu vencer. Outro destaque positivo dessa corrida fica por conta do Esteban Ocon, andando muito desde o treino classificatório, classificou bem, botou o Alonso no bolso na classificação e fez uma corrida muito boa também. Eu sou um crítico do Ocon, já falei em outros vídeos, em outras lives aqui no canal, que o Ocon pra mim é o Ocon, ele não faz muita coisa. Agora, vou elogiar, o Ocon merece elogios pela prova que ele fez em Portugal. Foi muito bem o francês da Alpine, assim como seu companheiro de equipe Fernando Alonso também fez uma corrida boa. Não foi bem no treino, mas na corrida compensou. E na minha opinião, a Alpine é a equipe que tem mostrado mais evolução desde o início da temporada até agora. Eles melhoraram bastante. Se eles conseguirem manter esse ritmo de melhora, eles vão conseguir brigar ali no meio do pelotão com McLaren, com Ferrari, e isso vai ser bem interessante para o campeonato. Outro ponto positivo dessa prova, mais uma vez, Lando Norris. Fez um treino de classificação dentro das expectativas que se tinha dele do carro da McLaren, e fez uma corrida muito boa, bem consistente, sem cometer erros, foi para cima do Pérez ali no início, passou e atrasou bastante a corrida do Pérez, terminou a prova na 5ª posição e o 5º colocado nessa Fórmula 1 de hoje é o primeiro da 2ª categoria, porque na primeira categoria nós temos disparado Mercedes e Red Bull. É obrigação desses caras terminarem nas 4 primeiras posições. Quem terminar em 5º é um vencedor também. E o Norris tem se mostrado o cara da 5ª posição na Fórmula 1 esse ano. Continua em 3º na classificação de pilotos no Mundial. Isso provavelmente não vai durar por muito tempo, mas vemos no inglês forte possibilidade de incomodar um pouco as equipes ali da frente, sempre que for possível. E um grande destaque também para o alemão Mick Schumacher, que conseguiu colocar aquela geringonça da Haas na frente de uma Williams, fazendo ultrapassagem na pista, brigando. Muito bom ver um Schumacher fazendo isso novamente. Então fica um elogio para o Mick Schumacher e tomara que ele siga dessa forma, que ele siga nessa evolução, que logo logo a gente vai ver o Schumacher pilotando carros melhores na Fórmula 1 e conquistando grandes resultados. Ele é bom piloto. Enquanto o Russo, seu companheiro de equipe, segue a sua saga dentro da Fórmula 1. Terminou a corrida na última posição, que provavelmente é a posição que ele vai terminar todas as provas do ano, que ele terminar, e uma eternidade atrás dos outros pilotos. Deu uma fechada de porta absurda no Pérez, por muito pouco não causou acidente, enquanto o Pérez era o líder da prova, já tomou seus primeiros pontos na carteira, e eu já começo a mudar de ideia em relação ao que a gente falou na última live, que teve gente me perguntando se existia a possibilidade do Pietro Fittipaldi voltar a pilotar pela Haas quando o Mazepin fosse suspenso por perda de pontos na carteira, e eu disse que isso não ia acontecer, e muito difícil o Mazepin ser suspenso por perder tantos pontos assim. Cara, já tô mudando de ideia, talvez sim nós tenhamos chance do Pietro Fittipaldi vir a pilotar a Haas no decorrer da temporada. Se o Mazepin continuar assim, tudo pode acontecer. Só vamos ficar na torcida para que a hora que ele for suspenso, o pai dele não feche a equipe, que é uma possibilidade. E da minha parte, do Grande Prêmio de Portugal, pessoal, era isso. Se vocês têm outros destaques, vão citando aí nos comentários que eu vou complementando e dando a minha opinião sobre esses destaques que vocês estão trazendo. Agora, no próximo final de semana, nós já temos o Grande Prêmio da Espanha, que geralmente é uma prova chata pra caramba. É difícil termos corridas boas na Espanha. Tem algumas mudanças no circuito esse ano e vamos ver como é que vai se comportar a prova com essas mudanças. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. O problema da Espanha é que todo mundo conhece muito aquele circuito, porque é o circuito que é mais utilizado nos testes, e ele é um circuito travado, tem muito pouco ponto de ultrapassagem. É bem provável que nós tenhamos uma prova bem meia boca, mas vamos ficar na torcida. E, por favor, já vão escrevendo aí
quem vocês consideram que serão os favoritos a vencer essa prova na Espanha. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bolão aí. Qual vai ser a formação do pódio no Grande Prêmio da Espanha no próximo domingo? Coloquem aí as opiniões de vocês, que aí antes da corrida no domingo eu vou fazer um print desses comentários com as sugestões de pódio que cada um deixou. E quem acertar no início da próxima semana vai participar de um sorteio concorrendo a um brinde, que eu não sei ainda o que é, mas eu vou levantar por aqui para sortear para vocês. E falando em sorteio, pessoal, já aproveitando, a partir desse mês agora, de maio de 2021, o pessoal que é membro do canal vai passar a concorrer todo final do mês a um item do Rock 'n' Race. Esse mês aqui, pessoal, eu vou sortear esse quadro aqui, que é o quadro com os 4 grandes lá dos anos 80. Ele é um quadro de bancada em alto relevo e ele tem as bolachas que soltam aqui, são bolachas porta-copos, dá para colocar e tirar. Esse quadro aqui vai ser o item sorteado no mês de maio. Então quem quiser concorrer a esse item, inscreva-se num plano de membros do Clube Rock 'n' Race. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, tem 3 planos disponíveis. Se inscrevendo em qualquer um dos planos e estando inscrito lá no final do mês, na virada do mês de maio, vai participar do sorteio desse quadro. E a partir de agora, todos os meses vão ter sorteios de um item ou um kit do Rock 'n' Race para os membros do canal. A pessoa que vencer o sorteio vai receber na sua casa sem custo nenhum. É um benefício a mais para a galera que vem apoiando o canal aí, acreditando no projeto e prestigiando o que a gente traz para o ar aí no dia a dia. E por hoje é isso aí, pessoal. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não se inscreveram. Clica no joinha aí embaixo se ainda não clicou. Tenham um ótimo resto de semana, cuidem-se, fiquem bem e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!